salve concurseiro, professor William na área. E hoje dando início com vocês aqui essa lei de extrema importância, muito recorrente em concurso público aí, principalmente nas carreiras policiais, que é a lei 8.072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos, tá? Então venho informar que essa lei é uma lei pequena, né, com alguns detalhes que eu vou estar trazendo para você, que espero que agora você esteja bem, pronto para a gente dar início aqui à lei dos crimes hediondos, para você estar acertando as suas posteriores questões de prova que envolvam essa lei. Beleza? Então vamos lá comigo, lei dos crimes hediondos com o professor William, tá? Então vamos lá, você já sabe o que fazer agora, né? Então já tira todo mundo aí do seu ambiente de estudo para a gente começar aqui a debater essa lei, trazendo os pontos principais aqui, aqueles que são, sem sombra de dúvidas, os mais recorrentes em concursos públicos. Beleza? Então vamos lá, então, senhores, trazendo aqui, primeira que eu quero fazer com você aqui é abrir uma tela em branco para eu lhe explicar qual critério foi adotado pelo Brasil quando se trata de lei dos crimes hediondos. Então coloca aqui, ó, critério. Qual foi o critério adotado pelo Brasil? Qual foi o critério adotado pelo Brasil? Adotado pelo Brasil. Qual critério foi adotado pelo nosso querido Brasil? Senhores, quando a gente fala de lei dos crimes hediondos, né, o pessoal tem a falsa sensação de que o critério adotado foi aquele que é um crime que você olha para o crime especificamente e vê como um crime repugnante, um crime bárbaro, um crime asqueroso, tá? Isto não foi o critério adotado pelo Brasil. O critério adotado pelo Brasil foi o critério chamado de critério legal, pessoal, tá? Foi o critério legal, tá? Então, independente de qual seja asqueroso, qual seja repugnante aquele crime, o que o Brasil adotou foi o chamado critério legal. Traduzindo, o que seria o critério legal? Aquele que você olha para a lei, vê aquele crime está previsto na lei, e depois que você vê que aquele crime está previsto na lei, ele é sim adotado como crime hediondo, tá? Então não é somente olhar para o crime. Ah, o crime é asqueroso, é logicamente que os crimes hediondos, ele tem essa sensação de ser um crime mais asqueroso, um crime mais bárbaro, repugnante, sim, ele tem essa sensação, né? No entanto, o legislador, ele dá um tratamento diferenciado para quem comete crimes hediondos, né? A pena geralmente é mais grave. Quando você fala, por exemplo, da progressão de regime, você vai ver lá na lei de execução penal, agora de acordo com o pacote de crime, existe uma variação diferenciada para quem comete crime hediondo, mas o que você precisa guardar quando se fala de crime hediondo? Qual o critério que o Brasil adotou? Critério legal. Então só vai ser crime hediondo, aquilo que estiver na lei 8.072 de 90, ali no seu artigo 1º. Então isto aqui será crime hediondo e o resto, não. Por quê? Porque tem que estar taxativamente. Então eu já trago para você que aqui nós temos um rol chamado de taxativo. William, o que seria esse rol taxativo? O rol taxativo nada mais é do que se está previsto é, se não está, não é. Isso é rol taxativo. É aquilo que está previsto ali na lei 8.072 de 90, que é a lei dos crimes hediondos. Então, o rol é taxativo. Aqui nós não temos um rol exemplificativo, um rol aberto, um rol não exaustivo. Então, o legislador, né, o examinador de banca, ele pode querer fazer uma pegadinha com você, trazendo esses pontos. Falando, por exemplo, que é um rol, a lei dos crimes hediondos traz um rol exemplificativo. Errado. O rol é taxativo. Por quê? É um rol fechado. Não dá margem para a discricionalidade do juiz. Não dá margem para simplesmente o juiz colocar aquele crime como hediondo ou não. Sim, vai ser crime hediondo aquilo que está previsto taxativamente na lei, aquilo que está escrito, tá? Nós temos outros critérios, né, que nós chamamos aqui de critério misto, tá? Esse o Brasil não adotou, tá, pessoal? O critério misto não foi adotado pelo Brasil. William, o que seria o critério misto, né? É aquele em que tem a previsão legal, está escrito, porém existe uma margem de discricionalidade para que o juiz diga, ó, esse crime também vai ser hediondo, tá? Mas essa margem não existe. Então, o critério adotado pelo Brasil é o critério legal. Beleza? Agora eu vou bater com você taxativamente aqui, falando quais são os crimes hediondos, né, especificamente, ponto a ponto, trazendo as especificações de cada um, e vou trazer para você as atualizações que foi dada nesta lei com o pacote de crime, tá? Então, o pacote de crime, ele trouxe algumas atualizações, e essas atualizações eu vou trazer para você dentro aqui da nossa lei. Beleza? Então, vamos lá, então. Começar aqui os nossos crimes hediondos. Quais são os crimes hediondos? Então o primeiro dele que tu vai ver aqui é o homicídio, beleza? Esse aqui já é o texto atualizado com o pacote de crime, beleza? Olha lá, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e o homicídio qualificado. Senhores, aqui eu já vou abrir mais uma telinha em branco para você aqui,
porque aqui ele fala de um determinado assunto e eu preciso exemplificar. Senhores, quando falou de homicídio na tua prova, coloque aí, homicídio. Se veio na tua prova, sim, né? Esse aqui, senhores, homicídio. Primeira coisa que eu quero que você entenda, né? Se vier seco na tua prova, William, homicídio simples é crime hediondo? Tu vai falar que não, tá? Então, além de falar o que é crime hediondo aqui, eu vou falar para você o que não é, que é importante você entender, tá? Esse é homicídio simples. Homicídio simples. William, o homicídio simples é crime hediondo? Não. Então, esse é o primeiro que nós temos aqui. Se vier na tua prova falando homicídio simples é crime hediondo, tu vai marcar aqui não, porque o homicídio simples ele não é um crime hediondo. Quando que ele vai ser um crime hediondo? Quando ele for praticado em grupo de extermínio, ainda que por um só agente, tá? Então precisa dessas condições para ele ser considerado um crime hediondo, tá? Outro ponto aqui que é importante, que não será um crime hediondo, aqui nós temos o chamado homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado. William, o que seria um homicídio privilegiado? Senhores, né, quando a gente fala taxativamente o que está escrito, é aquilo que está escrito mesmo, tá? Então, o homicídio privilegiado é aquele que o indivíduo, você que estudou o direito penal comigo, que comete por valor moral ou social, logo após injusta provocação da vítima. Exemplo aí, um pai que mata lá o estuprador da filha. Isso seria um caso, um exemplo de homicídio privilegiado. Quando a gente fala do homicídio privilegiado, William, o homicídio privilegiado, ele é um crime hediondo? Não, pessoal. O homicídio privilegiado também não é um crime hediondo. O homicídio que vai ser hediondo aqui é aquele homicídio simples, praticado por grupo de extermínio, ainda que por um só agente. Esse será hediondo. Agora, o homicídio simples? Não, esse não. Tá? Se vier 5 na tua prova, homicídio simples é crime hediondo? Não. O homicídio privilegiado é hediondo? Não. É aquele que eu já expliquei para você. O pai ali, por exemplo, que matou o estuprador da filha, que comete ali no calor do momento, né, por valor de forte emoção, né, naquele momento ali, logo após a injusta provocação da vítima, no calor dos ânimos, ele comete esse crime. Nesse caso específico, nós temos um homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado também não é um crime hediondo. Agora você, que está estudando um pouco a mais, já deve conhecer um pouco da doutrina, você já deve saber que existe o chamado homicídio privilegiado, porém qualificado. Qualificado. Então você já vai ver comigo ali que o homicídio qualificado, ele é sim um crime hediondo, né? Em todas ali as suas modalidades, né? Então seja ali, por exemplo, um feminicídio, né? Que é o homem que mata a mulher por condições de menosprezo à situação da mulher, né? Ou se não, por exemplo, um homicídio por motivo fútil, motivo torpe, tá? Então esses motivos que são qualificadores do homicídio, são homicídios qualificados e são sim crimes hediondos. Porém, o homicídio privilegiado ou qualificado, a doutrina entende que ele não é um crime hediondo. William, mas tem a possibilidade de um homicídio ele ser privilegiado e ao mesmo tempo ele ser qualificado? Sim, existe essa possibilidade. Vamos pensar um exemplo que eu já trouxe para você anteriormente, que seria o pai que mata o estuprador da filha. Suponhamos que ele use uma qualificadora, por exemplo, por meio de fogo, né, ou por meio de tortura. Né? Então, são algumas qualificadoras que têm o crime de homicídio. Então, se ele usou, por exemplo, por meio de fogo, né, matou um indivíduo queimado, por exemplo, nesse caso nós temos um homicídio, que ele é privilegiado por causa do motivo, ele matou a pessoa por qual motivo? Porque era estuprador da filha dele, então ele era privilegiado, tá? Há uma redução de pena, né? Mas além de ser privilegiado, ele é qualificado, porque foi o meio empregado que ele fez. No caso, ele usou fogo, né? Ou usou veneno, por exemplo, que são uma das qualificadoras do crime de homicídio. Beleza? Então, nesse caso aqui específico, aprofundando para a sua prova, né, neste ponto, se vier na sua prova falando de um homicídio privilegiado, qualificado, é um crime hediondo, tu vai marcar aqui? Não, porque o homicídio privilegiado, qualificado, ele não é um crime hediondo. Beleza? Então, aqui, já trouxe as causas para você aqui do homicídio. Vamos voltar aqui, então, que ele fala, ó, o texto atual, do 121. O homicídio simples, do 121, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente. Então esse sim será hediondo. O homicídio simples por si só não é, já trouxe para você. E aqui ele fala do homicídio qualificado, né? Então aqui em todas as suas modalidades. A redação dada aí pelo pacote de crime, que é a lei 13.964 de 2019. Então, homicídio qualificado, se vier seco na minha prova, homicídio qualificado é um crime hediondo? Sim. Homicídio qualificado é um crime hediondo. Agora, se ele especificar homicídio privilegiado qualificado, esse não será hediondo.
tá? Esse não será hediondo. Então, esse artigo 1º que eu estou trazendo para você e detalhando, esse aqui é o artigo que mais cai em prova, tá? Então, quando a gente fala de lei dos crimes hediondos, o que você precisa saber realmente de fé e fato? Tu precisa saber o seguinte, tá na prova, tá no artigo 1º ali, o que é crime hediondo e o que não é. Então, é isso que tu precisa levar para a prova. É isso que tu precisa levar para a prova, o que realmente é crime hediondo e o que não é. Beleza? Então, isso aqui, eu vou estar trazendo todos esses detalhes para você. Vamos lá, então, dando continuidade aqui. O próximo, ele vai falar da lesão corporal dolosa de natureza gravíssima. Ou a lesão corporal seguida de morte, do 129, parágrafo 3º. Quando praticadas contra a autoridade do agente descrito no 142, que vai falar das Forças Armadas, e no 144, que vai trazer um rol ali taxativo de quais são as polícias do Brasil, os órgãos de segurança pública, tá? Então, da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela ou contra o seu cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau em razão dessa condição. Então, senhores, vamos detalhar isso aqui. Quando vier na tua prova falando de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, é qualquer lesão corporal, né, dolosa, né, de natureza gravíssima, que vai ser aí um crime hediondo? Não, não é qualquer crime de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima que vai ser crime hediondo, mas sim aqueles cometidos contra os agentes do 142, aqui tu vai ter Marinha, Exército e Aeronáutica, ou no 144, aí vai ter Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil dos Estados, Polícia Militar, Corpo Bombeiro e Polícia Penal, tá? Então, quando a gente fala do artigo 140, quando alguém comete uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima contra um desses policiais, vamos dizer assim, seja os policiais do 144, ou seja ali os órgãos de segurança pública do 144 ou das Forças Armadas, ele será, sim, um crime hediondo. Então, não é em qualquer espécie. Se tiver na tua prova, qualquer espécie, William, de lesão corporal dolosa de natureza gravíssima ou seguida de morte é crime hediondo. Não. Vai ser crime hediondo quando for contra esses entes. Quando for contra lá, por exemplo, Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, ou do 144, que a gente vai ter nos órgãos de segurança pública. Eu já trouxe para você quem é, tá? Além disso, né, ele falou integrantes do sistema prisional. Senhores, depois da PEC da Polícia Penal, né, a Polícia Penal entrou nesse rol. Mas aqui há um detalhe importante para você. Ele fala integrantes do sistema prisional. Então aqui não abrange somente o policial penal. Então dentro do sistema prisional nós temos diversos integrantes. Então, por exemplo, um indivíduo que foi lá e matou uma psicóloga do sistema prisional. E aí ele cometeu lá uma lesão corporal dolosa de natureza gravíssima contra uma psicóloga do sistema prisional, né, contra um médico do sistema prisional. Isso será um crime hediondo? Sim, pessoal. Por quê? Porque está taxativo aqui, escrito que integrantes do sistema prisional. Então ele não fala somente o policial penal, tá? Então ele não fala somente o agente penitenciário, que antigamente tinha esse nome. Hoje a denominação correta é o policial penal, tá? Então não vai ser somente o policial penal, sim, contra integrantes do sistema prisional, tá? Então a lei deixou isso taxativo aqui para você. Então integrantes do sistema prisional não vai cair nessa pegadinha. Se for contra um médico, contra um psicólogo, sistema prisional, em razão dessa condição, vai ser, sim, em razão dessa condição ali do trabalho, vai ser, sim, um crime hediondo. Beleza? Continuando com você aqui, né, ele fala lá, no exercício da função pública, né, ou em decorrência dela. Então, necessariamente, esse homicídio não precisa acontecer no exercício da função, né? Muitas das vezes, os indivíduos que cometem esses crimes é contra um policial, por exemplo, fora da função. Se ele estiver na função, é mais difícil pegar ele, né? Então vai acontecer, muitas vezes, o quê? Fora da função. Isso vai ser um crime hediondo? Sim. Uma lesão corporal gravíssima ou uma lesão corporal seguida de morte, tá? Contra o seu cônjuge, né? Isso acontece? Sim. Às vezes o indivíduo, o criminoso, ele não consegue atingir o policial, sabe que o policial, né? Eu falo aqui do policial de forma ampla, dos indivíduos 144, né, dos órgãos de segurança pública 144 ou de 142, por quê? Porque aqui estão armados, né? Então é mais difícil você pegar um cara desse, né? Mas contra o seu cônjuge, companheiro, é mais fácil, Então isso também vai ser o crime hediondo, tá? Olha lá, ou parente consanguíneo até o 3º grau. Por que eu grifei esse 3º grau aqui, tá? Senhores, 3º grau, por quê? Porque aqui o primo não entra. Tá? Então existe uma árvore genealógica direitinho que vai falar quais são os parentes consanguíneos. Então você tem linha ascendente, linha descendente, né? Então esqueça essa ideia de primo de 1º grau, isso não existe, tá? Então já esqueça isso da sua cabeça, tá? Então existe uma árvore que vai falar exatamente, né? Tu tem parentes consanguíneos de forma ascendente, descendente, né? Seus filhos, irmãos,
tios, né? Agora, o primo, ele não entra, ele está fora disso aí, beleza? O primo está fora disso aí, beleza? Então, cuidado com as pegadinhas. Quando trouxer uma situação hipotética, contando uma historinha, falando que matou o primo em razão dessa condição, e vai ser o primo do policial, né? Então, vai ser um crime hediondo. Não vai ser, pessoal. Não será um crime hediondo, porque o primo está fora. O primo mais próximo que tu tem é de 4º grau, beleza? Tranquilo, vamos seguir. O próximo, ele vai falar aqui do roubo, senhores. E aqui ele trouxe algumas circunstâncias do roubo, quando que o roubo vai ser crime hediondo. No texto anterior, ele falava do latrocínio, que é o roubo seguido de morte, que é um dos crimes, para mim, mais bárbaros aí dentro do nosso Código Penal. Mas hoje ele estendeu essa previsão da hediondez deste crime para o crime de roubo, tá? Então, o roubo circunstanciado, por exemplo, né? O roubo com emprego de arma de fogo, vai ser crime hediondo? Sim. O roubo com emprego de arma de fogo agora é crime hediondo. Coloque isso no seu material, pelo amor de Deus. Por quê? É novo, é recente, tá? Por ser novo, por ser recente, o legislador gosta de cobrar esse prova. Tá? Então, o que ele vai trazer no texto para a gente aqui, a redação atual do pacote de crime? Ele vem lá. Letra A. O roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima. Então, aquele roubo com restrição da liberdade da vítima vai ser também um crime hediondo. Então, por exemplo, o indivíduo chegou na casa, foi lá para roubar a família, né, com a quadrada na mão, chegou lá e enfiou a tia, a avó e a mulher dentro do banheiro, trancou elas. Roubo com restrição, circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Então, isso aí nós temos aqui agora um crime hediondo. Beleza? O próximo aqui que ele traz na linha B é o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Senhores, então, hoje, o roubo com emprego de arma de fogo é crime hediondo? Sim. O roubo com emprego de arma de fogo. Não vá confundir com arma branca. Então, o indivíduo foi assaltar com uma faca. O indivíduo foi assaltar com um facão. William, isso é um crime hediondo? Não, porque não está taxativamente aqui na nossa lei. E isso não é um crime hediondo. Então, o indivíduo foi roubar lá com uma faca. É crime hediondo? Ele não. Arma de fogo, seja arma de uso proibido ou restrito. Tá? Então, a arma de fogo lá. Arma de fogo, né? Ele generalizou, deixou de forma geral aqui. Pode ser uma arma. Então, pode ser uma arma de uso permitido? Ele pode. Pode, porque lá, circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Essa arma de fogo pode ser uma arma de fogo de uso permitido? Sim, por exemplo, um oitão, né? Um 38? Pode, não tem problema. É uma arma de fogo de uso permitido. Mas é crime hediondo? Sim, é crime hediondo, é um roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tá? Ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, né? Lá no Estatuto do Desarmamento eu trago para você o conceito de arma de fogo de uso restrito e uso proibido, né? Então, só relembrando para você, espero que já tenha visto lá o nosso Estatuto do Desarmamento, que eu trago esses detalhes para você. Arma de fogo de uso proibido. O que é uma arma de fogo de uso proibido, William? Por exemplo, uma arma de fogo dissimulada. Uma arma de fogo dissimulada é uma arma de fogo de uso proibido, tá? Por exemplo, o que seria arma de fogo dissimulada? Pô, uma caneta que atira. Né? Imagina uma caneta que atira, né? Isso aí é uma arma de fogo de uso proibido, porque ela é dissimulada. Armas químicas, né? No caso também seria arma de fogo, armas de uso proibido, né? E nós temos a arma de fogo de uso restrito. São aquelas que na força, né, do disparo, né, vai ter ali quando você fala do disparo ali dessa arma, né, a força em joules é maior que 1620, tá? Então nós teremos armas, né, que são consideradas armas de fogo de uso restrito, que tem a sua força ali em joules maior que 1620 joules, tá? A sua potência, a sua força. Beleza? Então, já trouxe para você o conceito aí de arma de fogo de uso proibido e uso restrito. Então, isso será crime hediondo? Sim, quando se for circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito, acrescida aí pelo nosso pacote anticrime. Beleza? Vamos lá, dando continuidade para você. Vou falar da linha C aqui agora. Olha lá. O roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte. Tá? Aqui é o velho texto lá do latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Tá? Então, roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave ou morte, tá? Vai ser crime hediondo? Sim, será crime hediondo, né? Quando você fala do roubo seguido de morte, já tinha previsão antes, falasse do latrocínio, né? Que eu trouxe para você, que é um dos crimes, para mim, considerados um dos mais bárbaros aí, que o indivíduo, além de roubar, ele vai e mata a pessoa, ele chega lá para roubar, né? Chegou, roubou o celular, vai lá e dá um tiro na cabeça da pessoa, tá? Então, nesse caso, nós temos o latrocínio, né? Ele é um crime contra o patrimônio e ele é também considerado um crime hediondo, beleza? Tranquilo, vamos dar continuidade aqui para você. O próximo aqui, eu vou falar da extorsão, beleza? Extorsão, olha lá, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima em ocorrência de lesão corporal ou morte,
Tá? Então é o primeiro caso de extorsão que ele traz para você aqui como crime hediondo. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima em ocorrência de lesão corporal ou morte. A próxima que ele fala que é a extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro também é um crime hediondo em sua forma qualificada. Beleza? Então, extorsão, agora você já sabe, né? Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima em ocorrência de lesão corporal ou morte. E nós temos aqui a extorsão mediante sequestro e na sua forma qualificada também serão considerados crimes hediondos. Dando continuidade para você, ele vai falar do estupro. Nós temos o estupro aqui, que é lá do artigo 213 do nosso Código Penal. Ele será um crime hediondo, tá? E nós temos o estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável é aquele que você fala de um indivíduo, né? Se caso a sua prova vier contando a situação, né? A pessoa, na verdade, o adolescente, né? Que tem ali menos de 14 anos, beleza? Então, por exemplo, um indivíduo, suponhamos uma historinha que o examinador de banca, ele venha contar para você. Suponhamos que o indivíduo se apaixonou por uma menina de 13 anos, né? E começou a namorar com ela, e começou a ficar com ela, e cometeu sexo com ela, enfim, né? Conta uma historinha para você. Nesse caso, ainda que tenha o consentimento, isso aqui, senhores, é em caráter absoluto, tá? Então, por exemplo, um cara de 18, 20 anos, ele não pode ficar com uma menina de 13 anos, tá? Então, a menina de 14, menor de 14 anos, ele não pode ficar, porque senão será estupro de vulnerável, ele sim, e será crime hediondo, sim. Por quê? Porque simplesmente não pode ficar com a menina, né? Uma jovem, uma adolescente, que tenha menos de 14 anos. Tá? Então isso aqui vai ser considerado estupro de vulnerável. Aqui nós já temos entendimento, seja do STJ, seja do STF, nós já temos entendimento em cima disso, jurisprudencial, doutrinário. Tá? Então, independente aqui do consentimento, né? Independente do consentimento, quando você fala do estupro de vulnerável, será sim crime hediondo. E quando nós teremos essa ideia do estupro de vulnerável? Quando, por exemplo, o indivíduo ele ficar com uma pessoa na condição de inimputabilidade. Né? A pessoa não sabe, não tem discernimento do que está fazendo. Vai ser estupro de vulnerável? Sim. Por exemplo, imagina uma mulher, né? Essa mulher ela já tenha mais de 14, tenha 20 anos. Vamos pensar assim para você entender. Já tenha 20 anos. E ela bebeu muito e apagou, e desmaiou. Né? De repente, o indivíduo foi lá e cometeu sexo com ela. Nesse caso, vai ter um estupro de vulnerável, William? Vai. Por que vai ter o estupro de vulnerável nesse caso? Porque ela está em situação de vulnerabilidade. Vai ser crime hediondo isso? Sim, será crime hediondo. Mas ela não é menor de 14 anos. Tudo bem, ela não é menor de 14 anos. Mas ela está numa situação de inimputabilidade, que ela não tem discernimento ali do que ela está fazendo. Tá? Ela está ali apagada, bêbada ou drogada ou qualquer outra situação que seja que ela não possa, né? não tem discernimento do que esteja acontecendo, está ali apagada, o indivíduo chega e faz sexo com ela. Então, nesse caso, ele acaba de cometer um crime de estupro de vulnerável. Vai ser hediondo? Sim. Então, nós temos aqui crimes hediondos quando você fala de estupro. Estupro em todas as suas modalidades. Tem até uma repercussão muito grande, sim, em cima do estupro. É um crime hediondo, é um crime horrendo, é um crime bárbaro, tá? E ele tem essa repulsa também pelo legislador, tá? Então ele tem essa repulsa também pelo legislador, beleza? Então estupro, seja ele lá do 213 do Código Penal, é um crime hediondo, tá? Tanto o do 213 quanto o estupro vulnerável. E quando a gente fala menores de 14 anos ali em uma cláusula absoluta, né, de uma forma absoluta, independente se houve consentimento ou não, vai ser um crime hediondo, ou se não, quando for, por exemplo, uma mulher, ou seja, um homem também pode ser vítima de estupro, né, ele está em situação total de vulnerabilidade, ou bebeu demais, não tem condição de discernimento, né, e é cometido ali estupro contra ele ou contra ela. Vai ser crime hediondo? Sim, será crime hediondo, beleza? Então, vamos dar continuidade para você. Então, eu já trouxe para você aqui que o estupro aqui em todas as suas modalidades será crime hediondo. Cuidado, pessoal. Estou falando de estupro. Cuidado, o assédio sexual é hediondo. Não, o assédio sexual não é hediondo, tá? Então, todos os crimes contra a dignidade sexual que será hediondo. Não, tá? Então, nós temos lá capítulo que trata especificamente dos crimes que são crimes contra a dignidade sexual, tá? Mas aqui eu estou falando para você que vai ser hediondo os crimes de estupro em todas as suas modalidades. Seja ela do 213 lá do Código Penal, tá? Aqui fala de violência ou grave ameaça, coagir uma pessoa, atos libidinosos, tá? Ou o estupro de vulnerável, que é no caso menor de 14 anos, eu trouxe para você a situação ali que fala da pessoa em situação de vulnerabilidade, não tem como responder por si, né? A partir do momento que for essa mulher que eu dei exemplo, o indivíduo foi lá e cometeu sexo com ela está apagada, vai ser também crime hediondo, beleza? Dando continuidade para você, epidemia com resultado morte. Então, isso aqui, né, pandemia está aí, né? Então, a pandemia pode ser um fator que faça com que o legislador, o examinador de banca, olhe para isso aqui com, né, uma cara diferenciada. Então, epidemia. Igual, por exemplo, qualquer tipo de epidemia
É crime hediondo? Não, é epidemia com resultado morte. Epidemia com resultado morte. Cuidado, se atente para o texto legal. É isso aqui que vai realmente importar para a sua prova, tá? Epidemia, sim, mas é qualquer tipo de epidemia, William, que é crime hediondo? Não, epidemia com resultado morte, tá? Atente para isso. Dando continuidade para você, eu vou falar aqui da falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais. William, mas isso aqui é crime hediondo, sim. Então, o indivíduo que falsifica medicamento, o cara que falsifica jequiti da vida aí, vai cometer crime hediondo? Sim, vai cometer crime hediondo. Tem expressa previsão legal. Tá? E a pena é alta. Tá? Então, olha lá, falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Se vier isso aí na tua prova falando que não é um crime hediondo, que a maioria das bancas colocam em cima disso, falando que este crime, especificamente, não é um crime hediondo, está errado, porque realmente é um crime hediondo, ele tem previsão legal, beleza? Dando continuidade aqui, ele vai falar do favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Senhores, nós temos hoje exploração sexual todas as modalidades, todas as suas formas, né? Porém, a que vai ser crime hediondo, a que está explícita aqui como crime hediondo, está expresso aqui na nossa lei 8.072 de 90, é o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, seja ela de criança ou adolescente ou de vulnerável, tá? Então, por exemplo, o cara que comete lá o crime que nós chamamos de rufianismo, né, que explora sexualmente ali, é de pessoas com mais de 18 anos, vai ser crime hediondo? Não, tem previsão legal, mas não é hediondo, tá? Tem previsão legal como crime, mas não é hediondo, tá? Então, a exploração sexual que vai ser crime hediondo é aquela que for contra criança, adolescente ou vulnerável. Tranquilo isso aqui? Tranquilo, tá? Então vamos lá, então, dar continuidade para você, né? Agora, esse aqui, ele traz o furto, pessoal, o furto, tá? Então, ó, o furto. William, tudo bem. O furto agora é crime hediondo? Se vier na tua prova, sim, assim. Furto, agora, a partir do pacote advento do pacote de crime, é um crime hediondo. Essa afirmativa está errada. Por quê? Não é qualquer furto que vai ser hediondo. Então nós temos o furto, por exemplo, com aumento de pena. Nós temos os furtos que são qualificados, com destreza, por exemplo, mediante escalada, enfim, existem qualificadores para o crime de furto, né? Mas o crime de furto que o legislador colocou como crime hediondo, que você precisa levar para sua prova, ele está aqui, ó, é o furto qualificado. Não é qualquer furto qualificado que vai ser hediondo, meu filho. Não é qualquer furto qualificado. Qual que vai ser? Pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. Então, esse crime de furto aqui é o crime de furto que vai ser considerado hediondo, né? Então, tu deve estar pensando no exemplo, né? Aqueles exemplos cinematográficos de furtos, onde o indivíduo vai lá, simplesmente estoura o caixa eletrônico, coloca lá 50 bananas e dinamite, estoura o caixa eletrônico, tudo pega a grana e mexe pega, né? Isso é um furto cinematográfico, né? É aquele que o indivíduo vai lá e estoura os caixas eletrônicos da vida aí, né? Então, esse furto será o quê? O crime hediondo. Cuidado que eu estou falando de furto, né? Então, lá, quando a gente está falando de direito penal, eu trago para você a diferença entre furto e roubo, né? Então, furto, esse aqui é sem violência, sem grave ameaça. Lá no roubo, não. O roubo vai ter lá no seu objeto do roubo, né? Vai ter lá a violência ou a grave ameaça. Aqui não tem, tá? Então, qual furto aqui que será aqui um crime hediondo? Não é qualquer furto qualificado, e sim o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato que seja análogo que cause perigo comum, tá? É o furto ali com uso de explosivo, artefato ali que causa esse perigo comum. A explosão de caixa eletrônica seria o melhor exemplo aí para que você possa fixar esse conteúdo aí na sua cabeça, trazendo como crime hediondo. Tranquilo lá? Considere-se também hediondos, tantos eles tentados quanto consumados. Pessoal, quando eu falo de crime hediondo para você, será crime hediondo? Isso aqui é recorrente em prova, né? Ele fala assim, somente será hediondo aquele estupro, por exemplo, que é um crime hediondo, né? Previsto aqui na Lei 8.072 de 90, aquele estupro que tenha sido consumado. Errado. Por quê? Porque tanto o estupro na sua modalidade consumada quanto tentada, ele será crime hediondo. Eu dei o exemplo do estupro, mas serve para todos os outros, tá? Então, o homicídio qualificado tentado, William, que a gente falou lá no início, é um crime hediondo? Sim. Tá? Porque todos esses crimes que eu estou trazendo para você será hediondo nas suas modalidades, sejam elas tentadas ou consumadas, né? Quando, por exemplo, o estupro não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente,
Não aconteceu, tudo bem. Não aconteceu por quê? Circunstâncias alheias à vontade da gente. A polícia chegou e impediu no momento do estupro. No momento que o indivíduo estava começando ali os atos executórios, ali, a polícia chegou e prendeu. Vai ser crime hediondo sim, mas ele não consumou, William. Ele não consumou, mas será hediondo sim, porque foi na sua modalidade tentado. Beleza? Então, quando a gente fala aqui, considere também hediondos, tanto esses crimes todos que eu trouxe para você, na modalidade tentado ou modalidade consumado, será crime hediondo. Beleza? Vamos lá, dando continuidade para você, trazendo aqui o crime de genocídio. Genocídio, tá? Olha lá. Então, a primeira coisa, você precisa saber o que é o crime de genocídio. Senhores, esse crime horrendo, que é o crime de genocídio, é uma destruição em massa, né? Uma destruição, uma morte em massa de pessoas, né? Então, primeiro, se vier na tua prova genocídio, tu já liga, tu sabe que é um crime hediondo. Beleza? Então, olha lá, crime de genocídio. É crime hediondo? Sim, é crime hediondo. Agora, eu estou trazendo para você o que é o genocídio, né? É uma destruição em massa de pessoas, né? Igual aconteceu lá com Hitler, por exemplo, lá na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, o rito que ele cometeu ali foi genocídio? Sim, foi genocídio. Morte em massa de um grupo, um determinado grupo de pessoas, tá? Isso aí seria o crime de genocídio e ele é sim um crime hediondo, tá? Dando continuidade para você, a gente vai falar aqui do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo e uso proibido, previsto lá no artigo 16 do nosso Estatuto do Desarmamento, tá? Então, por exemplo, um indivíduo que tenha em sua posse um fuzil, que é uma arma de fogo, ou seja, vamos pensar que uma arma de fogo de uso proibido. Eu falei para você da caneta, né, que atira, né, uma maleta, por exemplo, o pessoal que faz uma escolta, por exemplo, presidencial, está lá com uma maleta que atira. Isso ninguém pode ter, isso é uma arma de uso proibido, né? Então nem o segurança do presidente pode ter uma maleta que atira, porque é de uso proibido, né? Então não tem ninguém que possa ter. Diferente das armas de uso restrito, que é restrito para um grupo de pessoas, proibido ninguém pode ter. Então suponhamos um indivíduo aqui, quando ele fala da posse ou porte de arma de fogo, de uso proibido. O indivíduo que tem ali uma caneta, por exemplo, que atira, né? O indivíduo que tem uma caneta que atira. Nesse caso específico, esse indivíduo que tem uma caneta que atira, ele comete crime hediondo? Sim, seja posse ou seja porte. Então, se ele tiver com essa caneta que atira no meio da rua, vai ser crime hediondo? Sim. Se ele tiver com essa caneta que atira dentro de casa, será crime hediondo? Sim. Tá? Por quê? Quando a gente fala de posse, eu explico isso para você lá no Estatuto do Desarmamento, né? Posse, você tem ela intramuros ali dentro da sua residência ou no seu ambiente de trabalho, desde que você seja o responsável legal, titular ali pelo estabelecimento, né? Ou quando você está com essa caneta que atira no meio da rua. Vai ser um crime hediondo? Sim, será um crime hediondo. Isso está previsto lá no artigo 16 do nosso Estatuto do Desarmamento. E lá eu trago para você também, né, trazendo a equiparação aqui para ampliar mais o seu conhecimento. Por exemplo, né, o que está previsto lá no 16? Alguém que muda a característica de uma arma, né? Então, suponhamos que o indivíduo ele foi lá e raspou, ele está com 38, né, que é uma arma de uso permitido, né? Aqui não se enquadra a arma de uso permitido, tá? Então, o indivíduo que está com a arma de uso permitido é crime hediondo? Não. O indivíduo que tem ali a posse ou porte de uma arma de uso permitido é crime hediondo? Não. Tá? Não é crime hediondo. Agora, suponhamos uma situação que é prevista lá no Estatuto do Desarmamento, no seu artigo 16. O indivíduo tem uma arma de uso permitido, um 38, por exemplo. E ele pega esse 38 que ele adquiriu ilegalmente e raspa ali a sua numeração. Ele acabou de modificar a característica, né, ou colocou um silenciador, ou raspou essa arma para dificultar, né, a administração de justiça chega até ele, saber de onde ele adquiriu essa arma. Tá? Então, a partir do que você mudou as características dessa arma, tu comete crime hediondo. William, mas o 38 é uma arma de uso permitido, né? E aqui não está falando isso. Tudo bem, mas equipara-se, né, a armas de uso restrito quando você fala, por exemplo, de um 38 que está raspado. O indivíduo vai responder de acordo com 14 do Estatuto do Desarmamento, que é o porte de arma de fogo, ou 12, que seria a posse legal de arma de fogo, de uso permitido. Não, ele responde de acordo com 16, porque ele alterou as características. Tá? Então, o indivíduo que alterou as características dessa arma, né, de alguma forma, ele vai responder de acordo com o 16 do Estatuto do Desarmamento, o que é crime hediondo. Então, eu fui lá, raspei a arma de fogo, fui lá, raspei a numeração dela. Era um 38 de calibre permitido, mas eu raspei ela. O que vai acontecer? Tu vai responder por crime hediondo. Seja que essa arma de fogo esteja dentro da tua casa ou esteja na rua. Seja posse ou porte. Tá? Será, ali nesse caso específico, como eu trouxe para você, crime hediondo. Beleza? Então, isso aqui, olha lá, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. Previsto lá no 16. Tá? Então, se o indivíduo for lá e de uso proibido, trouxe exemplo para você da caneta que atira, né? Crime hediondo. Ou ele tem uma arma de uso permitido, mas ele alterou as características dela, raspou, colocou um silenciador, alterou as características dela, ele vai responder por crime, né, previsto no artigo 16, que é por equiparação,
né? E será também crime hediondo. Beleza? Tranquilo isso aí? Tranquilo. E aqui ele trouxe agora alguns novos crimes que não tinham previsão aqui e que foram elencados aí com o estatuto, na verdade, com o pacote de crime, tá? Queria falar aqui do comércio ilegal, tá aqui para você, ó. Comércio ilegal de armas de fogo, previsto lá no 17 do Estatuto do Desarmamento. Então, o que não tinha previsão como crime hediondo, hoje é crime hediondo. O comércio ilegal de armas de fogo, previsto lá no 17 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, é agora também crime hediondo. Então, o comércio ilegal de armas de fogo hoje é crime hediondo. Ele, sim, não tinha essa previsão anteriormente, então cuidado. O legislador gosta de tudo que é novo, tá? Então, muito cuidado, porque o legislador gosta daquilo que é novo, beleza? Dando continuidade para você. O crime de tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. Então esse também não tinha previsão como crime hediondo antes do pacote de crime. Agora tem previsão e já é sim crime hediondo. Então tráfico internacional de arma de fogo, William, munição, acessório, é crime hediondo sim, previsto no artigo 18 lá do Estatuto do Desarmamento. Tá? Então agora tu tem como um crime hediondo lá no Estatuto do Desarmamento, né? O 16 e a sua equiparação, que eu trouxe para você, né? O 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo, e o artigo 18, que é falar do tráfico internacional de arma de fogo. Tá? Então esses aqui agora são crimes hediondos, beleza? Seja na modalidade tentado ou consumado, serão crimes hediondos. Dando continuidade, queria falar do crime, né? Do crime de organização criminosa. Isso também é novo, elencado pelo Estatuto do Desarmamento. Mas é o crime só da ORCRIM, está lá na Lei 12.850, que eu também trago ela para você na parte de leis especiais. É só o crime. Criou uma organização criminosa, acabou, né? Então agora é crime hediondo. Não. Ela tem uma finalidade, ela tem um fim específico. Qual é o fim dessa organização criminosa? Se essa organização criminosa ela tiver a finalidade, for direcionado para a prática de crime hediondo ou equiparado. Então suponhamos que cria ali uma organização criminosa, tu já sabe, a organização criminosa 4 ou mais pessoas, né, com a finalidade ali de cometer infrações penais cujas penas máximas sejam superiores ali a 4 anos, né? Eu tenho caráter transacional, eu trago esse conceito para você lá na lei de organização criminosa, né? Então, suponhamos que essa organização criminosa, que se enquadre no conceito de organização criminosa, tem a finalidade de cometer crimes hediondos ou equiparados. Uma organização criminosa que tem a finalidade de cometer, por exemplo, furto qualificado mediante com explosivo, né? Então, uma organização criminosa, e a finalidade dela é o quê? Cometer furtos qualificados com emprego de explosivo. Então vai ser hediondo? Vai ser hediondo. Ou uma organização criminosa que tenha no seu escopo o tráfico de drogas, né? Então, por exemplo, uma organização criminosa que tem em seu escopo o tráfico de drogas, né? A finalidade dessa organização criminosa é o que? A traficância, lá do artigo 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas. Tá? Então não é qualquer organização criminosa que será considerado crime hediondo. Tá? Muita atenção nisso. É uma organização criminosa que tenha a finalidade, quando ela for direcionado para a prática de crime hediondo ou equiparado. Quais são os crimes equiparados hediondo? Eu trago para você os 3T, que é o tráfico, terrorismo e tortura. Isso eu vou trazer para você ali. No próximo bloco eu vou trazer para você a equiparação desses crimes hediondos e terminar aqui a nossa lei, fechando todos os detalhes mais importantes para que você possa gabaritar aí a sua prova. Senhores, estamos juntos. Daqui a pouco eu volto com vocês. Até a próxima.